Olá, está começando o Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Na edição desta semana, temos o professor Rui Vicente Oppermann, reitor da universidade, e a professora Jane Fraga Tutiquian, vice-reitora. Continuamos nesse nosso formato em webconferência, respeitando as recomendações das autoridades de saúde para, sempre que possível, a gente trabalhar de casa. Bem-vindos ao Diálogos. Professor Rui, nós tivemos nesta sexta-feira, durante a reunião do Conselho Universitário, o início aí das discussões e do processo que vai nos levar à eleição para o novo mandato na reitoria, é isso? Exatamente. Esse é um processo longo, um processo bastante complexo, né? Ele começa, na verdade, André e Jane, lá em dezembro, quando a medida provisória 914 é editada e, com ela, o processo de eleições das universidades federais se modifica radicalmente, né? De tal maneira que toda a nossa forma de eleições acaba sendo substituída pela 914. Ao longo desse tempo, né, nós fomos nos dar conta de que, como medida provisória, ela tinha uma insegurança com relação a transformar-se ou não em lei. Isso é muito importante a gente entender, porque na medida em que a medida provisória não se transforma em lei, tudo que foi feito durante o espaço em que ela vigiu tem que passar pelo Congresso para referendar na legislação do próprio Congresso. Isso cria fragilidades no nosso processo. Além do que, o nosso cronograma tradicional de eleições projetava as eleições para junho e julho. O que acontece? A perspectiva de que a medida viesse a caducar em junho, como efetivamente aconteceu, criaria um vácuo muito grande, porque nós começaríamos a eleição com uma legislação da medida provisória e terminaríamos com uma outra, que é a nossa. E isso abriria o espaço, para judicializações que colocariam em risco o nosso processo. Bom, enquanto nós estávamos trabalhando com essa questão, veio a pandemia, e a pandemia modificou completamente o nosso cenário, né? Criou a necessidade do afastamento, portanto, a comunidade não está mais presente na universidade, e com isso, evidentemente, nós fomos obrigados a reconsiderar a maneira como proceder no processo de escolha do reitor e do vice-reitor. Isso fez com que nós optássemos, primeiro, por ter um processo único, e esse processo único passa a vigir agora em junho, com o fato de que a medida provisória caducou. Voltamos ao nosso processo original, né? Temos até o dia 20 de julho para encerrar o processo e protocolá-lo no MEC, porque o nosso mandato termina agora, dia 20 de setembro. Nós entendemos que isso é possível de ser feito, né? Basta a gente criar condições, e entre as condições, talvez a maior novidade seja, fato inédito, que as nossas eleições necessariamente deverão se dar em um ambiente virtual. Não há como a gente prever o retorno presencial de toda a comunidade da URGS no espaço entre junho e julho. Talvez de forma muito otimista, tenhamos algum retorno em julho, mas mesmo assim nós não teríamos condições de oferecer a toda a comunidade, com segurança, um pleito que pudesse ser realizado presencialmente. Por isso mesmo, nós e outras 15 universidades federais, né, que estão na mesma situação que nós, né, nos reunimos, conversamos, né, e hoje temos aí, né, um modelo de eleições virtuais que está sendo referendado pelas procuradorias federais que examinam as questões tanto das universidades como também dos institutos federais, que também terão eleições virtuais. Portanto, a nossa procuradoria, ela analisou essa solicitação, estabeleceu sim que é legal se fazer a eleição virtual,
E com isso, hoje nós tivemos um conselho universitário onde esse processo se dá o início desse processo. E esse é o momento importantíssimo que nós estamos vivendo. Nós temos uma grande experiência em eleições virtuais, acabamos de fazer uma para representantes docentes e técnicos administrativos do CEP no Consum. Portanto, o sistema de votação é um sistema bem referendado, né? É claro que nós teremos que ver como é que nós vamos fazer a eleição no sentido da campanha, no sentido dos debates, enfim, porque aí estará efetivamente o mundo virtual como determinante do que nós vamos fazer a partir de agora. Professora Jane, nós conversamos já sobre esse assunto no início do ano, um programa ainda lá no estúdio da Rádio da Universidade, com o professor Celso Loureiro Chaves, né? Justamente a gente estava falando sobre a MP 914 e toda a incerteza aí que estabeleceu. Agora a gente, enfim, não temos mais a vigência da medida provisória, mas ainda assim é um debate acalorado, né? Eu imagino que no Conselho Universitário também tenha começado dessa maneira, né? Na verdade, essa semana foi uma semana muito movimentada na universidade, né? E uma semana também de aprendizagem, porque todo o pessoal, todos os técnicos, os professores que concorreram à representação dos conselhos superiores tiveram que encontrar a sua forma de fazer campanha, tiveram que encontrar a sua forma de se mostrar para a comunidade, o que para nós todos é bastante novo e é um desafio. O outro grande desafio, efetivamente, é fazer a eleição num prazo que é um prazo curto, né? Mas e num outro modelo, que é o modelo virtual. Agora, é interessante que a gente deixe muito claro que, embora o prazo seja um prazo curto, ele é um prazo que cumpre rigorosamente todas as normativas referentes à eleição de reitor e de vice-reitor. Eu acho que isso tem que ficar muito claro para toda a comunidade. Então, hoje a gente deu início ao grande processo eleitoral e a gente deu início com uma reunião no Consum, onde nós tínhamos que eleger uma comissão que é a comissão especial que vai estabelecer o assento eleitoral, a comissão que vai conduzir o processo e a comissão de ética. Do meu ponto de vista, foi uma das melhores reuniões do Consum que nós tivemos até hoje. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque nós tínhamos mais de 70 conselheiros na sala hoje, o que é maravilhoso, que mostra o interesse da comunidade pela sua universidade. E nós tivemos um caloroso debate. Muitos entendiam que essa comissão deveria ser paritária, quando não há nenhuma normativa que assim o diga. As comissões que serão escolhidas na sexta-feira que vem, sim, serão paritárias, existe uma normativa, uma decisão do próprio Consum, mas essa não, porque é uma comissão técnica. Então, houve um debate muito amplo, mas foi um debate na mesma medida em que todos tiveram a oportunidade de falar, foi um debate de respeito, né? E um debate de muito respeito e, sobretudo, do entendimento que nós temos hoje que defender a universidade. Acima de qualquer nome está a universidade. E para que tudo ocorra dentro da melhor forma possível, todos nós temos que dar a nossa atenção, a nossa ajuda, para que o processo seja um processo liso, como sempre foi, e que não tenha nenhuma interrupção. Então, nós hoje tiramos a comissão especial
e saiu uma comissão bastante interessante, muito qualificada, das 3 categorias, tanto dos professores, quanto dos técnicos, quanto dos alunos. São 4 professores, 2 técnicos e 2 alunos. Então, uma comissão muito qualificada, que dá início ao processo, que vai trabalhar, inclusive, no cronograma da eleição. E a sorte está lançada e agora nós temos, então, que trabalhar com o grande desafio do nosso tempo, que é uma eleição digital. Evidentemente que isso requer aprendizagem da nossa parte, né? Mas ainda assim constitui um grande desafio, e eu tenho certeza que cada uma das chapas que virão a se inscrever procurarão a melhor maneira de se comunicar com a comunidade. Isso é o principal, é nós podermos mostrar os candidatos aquilo que eles vão fazer pela universidade, aquilo que eles vão fazer pela comunidade, e é preciso que a comunidade possa ouvi-los para votar de uma forma coerente. Bem, então quer dizer que nós não temos ainda definidos datas dentro desse processo, como, por exemplo, data para se apresentar uma chapa, a própria data da eleição, isso ainda vai ser definido? Isso, a gente tem ainda a eleição das 2 comissões na semana que vem. Depois a gente tem, elas vão trabalhar no edital, precisamos lançar um edital de consulta, né? E aí iniciam as inscrições. Depois das inscrições, há ainda uma possibilidade de impugnação e um prazo para isso, e então é que vai começar a campanha. A campanha que nós tínhamos um mês para fazer deve ser mais reduzida, creio eu, neste processo. Me parece que... Professor Rui, por favor. Eu acho importante que há uma previsão, né, de que ao longo da campanha nós tenhamos pelo menos um ou mais debates dos candidatos que eventualmente se inscreverem e forem homologados. Esses debates necessariamente teremos que estar presentes, né, os que forem os candidatos, enfim, né, e deverá ser feito no salão de atos, né, de tal maneira que a gente possa cumprir o distanciamento necessário para uma situação como essa, né, mas a gente conta, né, com a transmissão, seja pela TV URGS, seja pela rádio, seja pelas nossas mídias todas, né? Porque, de fato, essa é uma experiência que os reitores que já passaram pela eleição virtual relatam, de que a participação da comunidade nesses debates é muito maior agora, virtualmente, do que quando era presencialmente. Algo assim de milhares de pessoas participando, não? Porque podem de casa assistir o debate e muito possivelmente de forma interativa, isto é, com perguntas que podem ser direcionadas para os candidatos, né? Então, o aprendizado que a gente está tendo com o mundo virtual é de que ele, embora nos mantenha afastados, não ele, mas a pandemia, através do mundo virtual, nós temos nos aproximado e temos permitido a participação de mais e mais pessoas nos processos democráticos da coletividade da universidade. Pois é, o que eu ia dizer é que me parece que o período de campanha em si vai ser muito diferente, né? Até porque a eleição em si a gente já votava em urnas que na verdade eram computadores adaptados e simplesmente a gente se deslocava até certos computadores ali cadastrados. Não vai mudar muito em relação a essa última eleição, por exemplo, que a gente teve dos integrantes dos conselhos, aí que a única diferença é que a gente clicou em casa em vez de ir até o computador lá clicar, né? Mas, professor Rui, a gente tem já exemplos de outras instituições que já tiveram que fazer essa eleição do seu principal dirigente durante o período da pandemia, porque acho que é importante, assim como no caso das nossas atividades, que estão parte remotas,
também nos inspirando em estratégias, por exemplo, do governo do estado, de outros setores, né? Seria importante a gente observar se outras instituições estão fazendo esse processo e como, né? Pois então, André, nós vamos ter pelo menos 15 universidades esse ano fazendo eleições, promovendo eleições, né? Até o final do ano. Muitas delas universidades bem importantes, por exemplo, a Universidade Federal do Pará, que está agora no processo de eleição. Nós vamos ter a Universidade Federal do Paraná, a Tecnológica do Paraná, a Universidade Nacional, a Universidade de Brasília, né, que é uma grande universidade, né, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a nossa vizinha aqui, a Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre também, né. Todas essas universidades estão aí preocupadas em como é que vão fazer. As que já fizeram, embora tenham feito sob a validade da 914, o processo em si é muito semelhante. Isto é, abre-se um edital de eleições prevendo, né, a inscrição de chapas, prevendo os debates, todo o aspecto virtual, né, e as eleições feitas por sistemas semelhantes ao nosso sistema do CPD, no qual as pessoas podem votar com o seu login, isso é, com a sua senha de servidor ou de aluno, né? Então, são sistemas seguros, né? Eles dão essa oportunidade de participação. Na verdade, nessas duas universidades, embora universidades pequenas, o que eles observaram foi um aumento muito grande no percentual de pessoas votando, né, em comparação com as eleições presenciais, né? E nós acreditamos que isso possa também ocorrer aqui, e de qualquer modo, para aquelas pessoas que têm alguma dificuldade, que não conseguem fazer esse acesso através de computadores em casa, nós sim vamos oferecer a possibilidade de fazer a votação nos diferentes campos, como a gente fez agora para os docentes e técnicos administrativos. Mas veja só, André, o detalhe: teve uma pessoa que foi votar presencialmente no campus do Vale. Não, no campus central. No Campo Central. Não foi ninguém. No campus da saúde não foi ninguém. No litoral não foi ninguém. Então, assim, claro que a eleição para reitor é uma eleição que chama mais, que motiva mais, mas nós vamos oferecer a possibilidade das pessoas votarem também em urnas. Ali vai ter que ser guardado, distanciamento, etc. O que não daria para fazer é convocar toda uma comunidade com dezenas de milhares de pessoas para virem ao campus, à universidade, presencialmente votar. Por isso a opção pela eleição virtual. E uma outra questão importante é que nós temos a avaliação e o referendo legal das procuradorias federais. Quer dizer, não houve até agora ninguém que fez alguma objeção ao modo virtual de eleição. Muito pelo contrário, todos entendem que essa é uma medida de segurança, de proteção à vida, importante, mas que as eleições devem ocorrer, né? Então, que elas ocorram na forma virtual. E nós temos uma experiência, né, Rui? Nós temos uma experiência muito recente, próxima de nós, que foi a eleição do Hospital de Clínicas. Sim, exatamente. Que nós tivemos os nossos professores envolvidos e tudo funcionou muito bem. Então, a gente já tem totalmente um certo virtual know-how. também. Administrado pelo CPD. Uhum. Isso aí. Muito bem, então a gente vai acompanhar agora os desdobramentos, né, a partir do trabalho dessa primeira comissão que foi formada, e aguardamos então as decisões sobre edital e as datas, né, que a gente vai ficar acompanhando. Perfeito. Obrigado, professor Rui, professora Jane. Obrigada. O Diálogos URGS teve produção e apresentação de André Grassi, com o apoio das estruturas da Rádio da Universidade, da URGS TV, da Secretaria de Comunicação da URGS e do Incluir, o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade.
Nesta edição, nós não tratamos, não abordamos as atividades que permanecem sendo realizadas pela universidade em relação ao combate ao novo coronavírus, mas estão lá no nosso hot site, né, urgs.br/coronavírus. Obrigado, até o próximo programa.